Que Deus abençoe o seu domingo de hoje. Esse mês nós comemoramos a nossa libertação do pecado na cruz do Calvário. Isso mesmo, eu estou falando da Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa que representa a morte e a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário e a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo, né? Então, a Páscoa ela significa passagem. E hoje estou aqui só para lembrar que a Páscoa não é simplesmente uma celebração, né, de trocas de ovos de Páscoa, chocolate, peixada, bacalhau, não sou contra essas tradições, não estou aqui para falar de tradições vendianos, não, só quero lembrar a vocês o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Várias pessoas comemoram a Páscoa, celebram a Páscoa da sua forma, mas eu quero lembrar a você o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a nossa libertação, que é a morte e a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. A primeira Páscoa aconteceu há milhares de anos atrás. Em Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 em diante, você vai ver o povo de Israel que estava escravizado no Egito, estavam presos, sendo escravo no Egito, e Deus levantou Moisés para que Moisés viesse libertar o povo da escravidão. Deus enviou as 10 pragas, mas houve uma praga só que antes Faraó ele endureceu o seu coração, mas quando Deus enviou a outra praga, que era a morte dos primogênitos, o que Deus fez? Deus deu uma ordem que o povo pegasse um cordeiro, matasse, sacrificasse aquele cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro e passava nos umbrais da porta. Então, quando o anjo da morte viesse, que era a praga da morte do primogênito, quando o anjo da morte viesse, ele ia passar de casa em casa, mas quando ele visse o sangue sobre a porta, ele tinha que pular, ele passava. A Páscoa significa passagem. Então a primeira Páscoa foi quando o anjo viesse da morte para matar o primogênito, que era a praga, ele passava, se visse o sangue na porta, o sangue do cordeiro que foi sacrificado nos umbrais da porta. Então ele passava, ele pulava. Então a Páscoa significa isso, passagem. E ali aconteceu a primeira Páscoa. E a Páscoa que nós estamos falando é da morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Ele derramou sangue naquela cruz para nos trazer vida. Ele derramou sangue naquela cruz para nos trazer libertação do pecado, do diabo e da morte. Jesus, ele se entregou como um cordeiro, derramou o sangue naquela cruz como um cordeiro para trazer vida para você. Isso sim é a Páscoa, a celebração da Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus. Eu quero te dar uma notícia, querido: coelhinho de Páscoa, isso não existe, não. O verdadeiro sentido da Páscoa é o cordeiro. É o cordeiro que foi morto, é o cordeiro que ressurgiu, que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e para nos fazer livre. Que você possa guardar essa palavra no teu coração, que você possa entender esse verdadeiro sentido da Páscoa: libertação, vida, salvação para você e para a sua casa. Que Deus possa abençoar o seu dia de hoje, que Deus possa abençoar o seu domingo de Páscoa, que Deus possa derramar as bênçãos dele sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.